Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa live em um outro momento. Depois de tanto tempo, finalmente volto. Estou de volta e hoje estamos com um convidado super, hiper, mega especial. Já já, ele já entrou por aqui. Eu já vou convidá-lo para a gente já ir começando. Sejam bem-vindos. Oi, minha linda. Seja muito bem-vinda. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado. Cadê você? Cadê você? Não estou lhe vendo. Ah, que bom, né? Não, que bom nada. Apareça logo. E seja bem-vindo, gente. Que alegria que eu tô que você tá aqui comigo. Legal, Oi, também estou feliz. Igor. Bem-vindo, Alessandro. Igor, a turma tá chegando já. O pessoal tá bem pontual hoje. Que Ah, eu legal. tava com saudade, sabia, de fazer essas lives aqui no Instagram. Já fazia um tempinho já. Tava de recesso. Fazer live é top. Eu já fiz bastante também. Na pandemia eu fiz bastante. Eu amo fazer live. Eu não entendo quando o pessoal diz assim, ah, eu não consigo. Não sei. Eu estou dentro, é só chamar. Muito Neco, bom. meu querido, seja super bem-vindo. Muito obrigado. Sinta-se em casa, a casa é sua, para você ficar à É, vontade eu tô na minha mesmo. casa mesmo. E você vai ficar nessa outra casa aqui também. Seja super bem-vindo. Gente, o Neco, eu tive a honra de conhecê-lo, de reencontrar, né, Neco? E Sim. aí a gente programou essa live. Eu estava assim super ansiosa, esperando esse dia chegar. O Neco, ele faz um trabalho belíssimo como coaching integrativo. Ele dá cursos sobre isso. Ele também tem os outros trabalhos que ele vai falar aqui para gente. E mandem suas perguntas. Aproveita e manda um aviãozinho aí para o pessoal. Compartilha essa live. E bora lá, Neco. Fica à vontade. Ó, obrigado. Eu tô muito feliz de estar fazendo essa live. Você tá onde hoje, Dilma? Eu tô em Natal. E você? Não, não, tudo bem. Eu tô em Mongaguá, São Paulo, é litoral. Uhum. A chuva desgraçada aqui, mas tá tudo bem. É assim, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui conversando com você. Eu sei que seu trabalho é muito legal, eu tenho acompanhado alguns trabalhos seus. Você estava de férias, tudo bem, mas agora você está voltando. E Uhum. isso é uma coisa muito boa. Eu acho que se eu tiver alguma coisa para agregar, para te ajudar, eu estou aqui à disposição. Eu trabalho com coaching, eu trabalho com atendimento terapêutico também, é, dou cursos, dou formação em coach, também sou hipnólogo, né? Então acabo dando alguns workshops de hipnose, mas eu não utilizo muito hipnose como terapia, mas sim em alguns momentos para relaxamento. Também trabalho com fisignomonia, né? Inclusive, você tinha que ter completado a sua sobrancelha, porque eu estou vendo aqui que você está com dificuldade de começar as coisas, mas beleza. Depois a gente conversa sobre isso. É, Gente, isso é uma coisa séria, tá? Vocês escondam o rosto quando estiver perto desse cara. Vamos lá. não, é que eu fico treinando o tempo inteiro nas pessoas. É só eu ver alguém, eu começo a treinar a minha visão de fisignomonista, apesar de que assim, eu não sou expert no assunto, mas eu treino bastante, estou sempre falando com as pessoas sobre isso. Então, gosto bastante disso também. Então, vale bastante a pena a gente aprender sobre isso. Quem não sabe, depois a gente explica um pouco o que é leitura de rosto, e vale muito a pena. Eu sou muito amigo da maior sumidade de leitura de rosto no Brasil, que é o Fábio Peloso, é um excelente amigo, tudo mais. Então, me ensinou tudo que eu sei.
e até hoje me ensina, que eu sempre pergunto para ele, quando eu estou com alguma dúvida. E é isso, esses são meus trabalhos. Dou aula de formação de coach, dou aula para terapeutas, né? Então, assim, formação de coach para terapeutas, que também muitas pessoas não sabem, começam a fazer curso para ser terapeuta, aprende alguma coisa holística, tal. Falando em holístico, eu sempre tenho aqui o meu incenso aqui. Incenso. O meu acabou de acabar. Acabou de acabar. Acabou de acabar. São sempre holísticos, eu também gosto muito dessa coisa espiritualista, tenho esse meu viés também para isso. E aí a gente vai tocando. Então, essa é a minha ideia de ajudar as pessoas. Eu gosto sempre de trabalhar para ajudar as pessoas. Então, o que eu puder ajudar, o que eu puder ser útil aí no nosso bate-papo, estou aí à disposição. Perfeito. Neco, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, como você percebe toda essa questão? Você acha que tem alguma ligação, alguma conexão entre esse teu trabalho e todo o trabalho que vai mais para o lado espiritual da coisa, o lado mais energético também? Você acha que dá para fazer alguma conexão entre essas duas coisas? Como é que você vê tudo isso? Bom, Dilma, eu tenho certeza que tem. Porque quando a gente fala de consciente, subconsciente e inconsciente, obviamente que você vai passar pela intuição. E a inteligência intuitiva é a inteligência espiritual, que inclusive os cientistas estão usando a palavra intuição para dizer que existe um espaço no cérebro que é o espaço da intuição, e para dizer que existe o quê? Uma coisa espiritual, uma fé que não é palpável, que não tem como explicar, então eles usam a intuição como trampolim para falar da espiritualidade. Eu digo, eu sempre falo sobre as inteligências, porque é o que as pessoas menos prestam atenção no dia a dia, né, Dilma? Assim, Perfeito. nós temos 4 inteligências básicas no nosso cérebro. Até quando eu estudei psicologia, quando eu fiz psicologia, a gente só estudava Freud e Jung, né? E agora veio outras psicologias, psicologia positiva, psicologia transpessoal, psicologia analítica, tem várias psicologias hoje que é estudado o tempo inteiro. Eu acho isso incrível, eu acho que tem que ter esse tipo de coisa, com certeza. Eu comecei a me atualizar, quer dizer, eu não fiquei só no Freud e no Jung, né? Eu fui pesquisar mais coisas, e a cada dia que passa eu percebo que a psicologia está se abrindo a cada vez mais. A gente é grato a Freud, que se ele não tivesse dado o primeiro passo, jamais nós estaríamos aqui hoje falando sobre isso, mas muitas coisas novas surgiram e muitos ensinamentos e muitas pesquisas e tudo mais. Nas pesquisas, os cientistas já comprovaram, os psicólogos também já comprovaram isso, e nós temos 4 inteligências, nós não temos só razão e emoção, porque na época que eu estudei era só razão e emoção, lado direito, lado esquerdo, hemisfério do cérebro, aquela coisa toda tal, e isso já é passado, isso não é só isso que tem dentro do nosso cérebro. Nós temos razão, emoção, intuição e sensação. São 4 áreas do nosso cérebro. Essas 4 áreas do nosso cérebro são 4 inteligências. Então eu tenho inteligência emocional, que todo mundo gosta de estudar, Daniel Goleman e vários outros que já escreveram sobre inteligência emocional. O próprio José Roberto, do Instituto Brasileiro de Coaching, que é um excelente cara também, já escreveu sobre o assunto. E assim, inteligência emocional está dentro de nós, a gente tem que trabalhar ela. Muitas pessoas que eu estou atendendo um rapaz esses dias, eles falam assim, se eu resolver minha inteligência emocional, eu tenho certeza que eu vou ficar bem e tal. É ler do engano, porque tem que ter as outras inteligências, tem que estar em equilíbrio, né? Não posso ficar só na inteligência emocional. E aí eu tenho a inteligência da razão, que é a inteligência contextual, que a gente chama. O que é a inteligência contextual? É o contexto da minha vida. Eu não posso rasgar
tudo que aconteceu desde a época que eu nasci, estudei, onde estudei, com quem eu estudei, como eu fiz amigos, em que família eu nasci, qual família eu formei, em que faculdade eu estudei, onde eu trabalhei, tudo isso é contexto da minha vida. E quando eu vou tomar decisão, eu só uso a razão e a emoção e esqueço do contexto da minha vida toda, né? Então, não posso fazer também. A terceira inteligência, que é a inteligência intuitiva, que a gente chama de inteligência espiritual. Então, tem inteligência emocional, tem inteligência contextual e tem inteligência espiritual, que é toda essa parte da nossa fé, daquilo que a gente não é tão palpável, mas que a gente sente, sabe que existe. Quando alguém duvida alguma coisa sobre espiritualidade, eu falo assim, você não sonha? Ah, já sonhei, tá? Então você está usando a intuição, filho, não tem jeito, não tem como, não tem como você negar isso, né? Então é uma coisa que a gente sempre fala. E a quarta inteligência, é a inteligência que é a parte da sensação, que a gente é sensitivo, a gente sente dores no corpo, que é a inteligência física. Eu tenho que ter inteligência física. Se eu não tiver inteligência física, eu não consigo entender meu corpo. Então, eu tenho que entender meu corpo, aceitar o meu corpo, entender todas as partes dele, para poder trabalhar em equilíbrio com as outras inteligências que estão dentro do meu cérebro. Aí eu vou tomar uma decisão melhor, aí eu vou ter uma vida melhor, mais próspera, eu vou saber usar todas essas ferramentas que estão todas dentro de mim. E as pessoas só querem saber do emocional, né? É incrível isso. Pois é, mas é porque é a questão, eu comento muito nessa questão, assim, muitas vezes é uma certa moda, né? Um modismo que começa a entrar, e aí o pessoal foca muito em uma determinada coisa e esquece que nós temos vários corpos, né? Como ontem mesmo numa live eu estava falando sobre isso. Então não dá para separar. Se você separa, quebra algo. E essa coisa que você falou do passado, eu acho muito interessante você ter tocado nesse ponto, porque sabemos que o momento presente é o que importa, né? É o que temos nesse momento, que é a única coisa que a gente tem. Ok. Só que o passado, eu sempre digo o seguinte, o passado serve para você visitá-lo em determinados momentos que você necessita de rememorar algo, entender algo também, você vai entender com a experiência do seu passado. Então não dá para separar. Só que assim, as pessoas elas tendem a ficar no passado. Essa é a grande dificuldade. Que eu acredito assim, que é nesse ponto que a gente tem que trabalhar. O passado serve como visita, não para você ficar lá sentado. O Wellington comentou aqui alguma coisa. O Wellington colocou aqui, eu vejo comunhão do emocional, físico e espiritual. E houve separação ao longo do tempo. Perfeito. Porque ao longo do tempo as pessoas foram se dissociando de tudo isso. Eles foram essa questão do consumismo, né? A internet entrou com tudo também. Então, o que é que tu pode falar para a gente sobre isso? Assim, como é a tua visão a respeito Quando você fala, no meu livro, eu tenho um livro chamado Ser Positivo, o meu primeiro livro. Eu ia comentar sobre ele. Eu lancei o Ser Positivo em 2002, né? Já tem já tem 20 anos que eu escrevi esse livro. O Sendo Positivo e o Curando a Vida só com Pensamentos. O Curando a Vida eu tenho um exemplar aqui, esse aqui. Depois eu quero que você fale um pouquinho deles pra gente. O Ser Positivo é um livro que usei muita psicologia positiva, porque eu via naquele momento que era um momento que as pessoas mais precisavam de positividade, estava muito... E ainda a gente vem batalhando com a positividade há muitos anos, sempre trabalhando isso. E nesse livro eu tenho uma pesquisa da Unesco, neste livro, que é de 2000, a pesquisa da Unesco. Mas não mudou muita coisa de lá para cá, em questão de números estatísticos, né? E eu digo que as pessoas, nesse livro, tem um capítulo que fala só disso. Que assim, as pessoas, a Unesco fez essa pesquisa e ela diz que 70% das pessoas são pessoas que vivem de passado.
Pessoas que ficam presas no passado, ficam sentadinha lá no sofá dos passados, sabe? Ai, como era bom viver de passado, né? Eu não tinha essa barriguinha, eu jogava bola, eu não tinha dor no joelho, né? Aquela coisa. Então, assim, a pessoa fica presa naquilo que já foi, e o passado não te pertence mais, né? E a mesma pesquisa diz que 25% das pessoas vivem de futuro, que são as pessoas ansiosas, né? Que são aquelas pessoas Era que... isso que eu ia comentar. Por E isso que a aí, gente atende muita gente com ansiedade, né? Devido a exatamente. isso. Uhum. 25% das pessoas vivem de futuro. E como é que é viver de futuro? Ah, viver de futuro é aquela pessoa que fala assim, vou parar de fumar, segunda-feira eu começo. Tipo assim, eu vou parar, vou fazer regime para emagrecer, segunda-feira eu conheço, tá? Então, Segunda-feira eu assim, começo. é tudo para Uhum. depois, nunca é na hora, entendeu? Então, assim, e Sim. apenas 5% da pesquisa da Unesco de 2000 dizia que as pessoas vivem de presente, só 5%. Deve ter alterado alguma Uhum. coisa nesse período, só de mais de 20 anos, mas mesmo assim é uma pesquisa que choca a gente, né? De ver que tão poucas pessoas vivem intensamente seu presente, que é a única coisa que te pertence de verdade, porque o futuro não te pertence ainda, vai te pertencer se você estiver vivo. Então, sim, você tem que estar vivo para poder te pertencer Uhum. o futuro. Então, assim, a única coisa que Uhum. pertence a nós mesmos é o presente. Então, a gente tem que estar no presente. Agora, esse lance de ficar preso no passado, e isso acontece muito nos meus atendimentos, e é aí que muitas vezes eu tenho que usar hipnose para poder fazer uma regressão, para fazer Fazer alguma um coisa, trabalho. para poder fazer alguma coisa, para poder buscar informação quando o cara não quer te dar. Quando Uhum. o paciente não quer te dar a informação. Aí a gente tem que tentar alguma outra forma para poder mostrar para ele mesmo, para ele se encontrar naquilo que ele deixou para trás, porque é naquilo que ele deixou para trás que ele tem que trabalhar, muitas Sim. vezes. E a gente, como psicólogo, como terapeuta, como coach, você tem que fazer um trabalho bem feitinho para que ele não se perca naquilo que ele quer conduzir da vida dele, né? Sim, inclusive nesse sentido aí, eu tive até uma vez, eu fiz uma regressão hipnótica com uma terapeuta amiga minha, uma psicóloga, só que assim, eu fiz com um intuito, eu já estudo eu já me estudo há muito tempo. Então, assim, uma tecla que eu sempre bato, cuidado, porque as pessoas elas têm essa tendência de querer, por exemplo, eu quero rememorar tudo, eu quero saber de tudo. Existem coisas, gente, que se está no esquecimento é porque já está no esquecimento por algum motivo, né? Mas assim, esse ponto que eu lembro que quando eu fiz, quando eu rememorei algumas coisas, isso me ajudou, foi libertador. Então, por quê? Porque você vai interiorizando aquilo ali. Existem os adoecimentos físicos, tá aí, a psicossomática tá aí para demonstrar isso pra gente. Então, Exatamente. por isso que eu falo, teve uma pessoa que eu converso muito, eu gosto muito dela, uma grande amiga, e eu falei para ela, eu digo, se tu não fizer hipnose, vai ficar meio difícil para ti. Porque tem um ponto aí que você não tá conseguindo acessar sozinha. E aí ela foi e fez uma sessão e ajudou muito. Pessoal, gostaria de dizer aqui, façam perguntas, tá? Manda comentário. O Wellington colocou aqui, tipo, depressão é passado, ansiedade é futuro. Romper a linha que mantém preso em um local no tempo e espaço. Pois é, Não esse rompimento necessariamente. dessa linha é meio complicado, né? Não necessariamente a depressão Uhum, sempre é passado, né? sim. Nem sempre o passado te deprime. Tem coisa do futuro que te deprime, tem coisa que do presente Uhum, te deprime, né? Então, assim, não dá para você se certificar que é isso. A grande maioria, sim, ele não está errado, porque estatisticamente falando, mais uma vez, a estatística diz sim. que a maioria das vezes a depressão vem de coisas do passado, porque você quer fazer uma coisa que já foi e você não está aprendendo a viver o presente para que isso não ocorra. Uhum. Quando a pessoa aprende o presente, quando ela realmente aprende, quando ela entende ela mesma, eu sempre digo isso, que a partir do momento que você começa a entender a você mesmo, que eu sei que é difícil. Eu mesmo, eu tenho 50 e reves anos e até hoje eu vou morrer sem me conhecer 100%. É impossível isso. A É gente sempre, é um aprendizado diário, não diário. Então, adianta. assim,
não adianta. Mas se você não conseguir o equilíbrio de conhecimento de você mesmo, por isso que o autoconhecimento é fundamental. Quando você Uhum, se autoconhece, quando você vai atrás do autoconhecimento, quando você busca incessantemente o conhecimento, obviamente que você vai se entender e vai entender por que, que você passou por aqui. E aí a depressão vai embora. A depressão, ela larga da gente quando a gente tem a compreensão disso. Agora, eu não quero sair daquilo, porque a pessoa quer ficar sofrendo naquilo, porque ela, muitas vezes, dependendo também, muitas vezes, da religião que a pessoa tem, uhum, tudo mais, aquilo que ela crê, sim. né? Qual é a crença que ela tem, muitas vezes a religião fala assim, não, nós estamos aqui para sofrer, não sei o que e tal. Você Então, tem assim, que sofrer, assim. para poder resgatar, para não sei o que lá e tal. E não é assim Uhum, que funciona. Você não precisa sofrer. sim. Você precisa ter entendimento daquilo e não sofrer com aquilo. Só que as pessoas ficam se penalizando com aquilo, né? A gente vê nos filmes gente que se Chicote. machuca todo lá porque ele tem que se penalizar com aquilo. Ele não precisa se penalizar com aquilo. Ele tem que entender aquilo. É por isso que ele tem que ir atrás de conhecimento. E o conhecimento vai fazer com que ele entenda aquilo. Então é bem mais fácil. Só que assim, como seres humanos, nós temos as crenças, e aí vem um monte de Uhum, outras coisas que acabam atrapalhando. Aí você precisa de ajuda mesmo. E aí o que eu falo, você precisa de sim. ajuda profissional, de alguém que realmente entenda, alguém que faça um trabalho, uma terapia holística, pode ser uma terapia psicológica, pode ser um monte de qualquer coisa, mas alguém que te ajude. Senão você está Uhum. enfadado a ficar preso no passado mesmo, e aí deprime demais. Sim, inclusive tem até uma coisa bem interessante assim em relação a isso, é que as pessoas, esse ponto que tu colocou, é o que eu sempre digo. Eu como cuidadora, quando eu trabalhei como cuidadora, eu cuidei de muita gente que estava na zona de conforto. Por Putz. incrível que pareça, gente, em cima de uma cama, todo arrebentado, sentindo dor, precisando de um medicamento, dependendo de uma pessoa para tudo, tudo ferrado, é a zona de conforto. Sim. Por quê? Porque ali a pessoa estava recebendo todo o carinho que ela nunca recebeu durante a vida toda. Ela estava sendo bem cuidada, ela tinha um alimento, ela tinha água, ela não tinha que fazer esforço nenhum para ir se locomover, para ir preparar uma comida ou para ir pegar a sua água. Tinha quem fizesse isso por ela. Estava recebendo toda a atenção da família, que durante muito tempo não teve isso. Então, assim, isso se torna uma zona de conforto. A questão do vitimismo, isso é muito forte. A gente, muitas vezes, a gente sem perceber, a gente se coloca no papel de vítima. E eu sempre digo, não existem vítimas. Não adianta, é responsabilidade. Parar com isso. Isso é crescimento, isso é amadurecimento. O autoconhecimento, ele vai trabalhar isso na gente, né? Então, assim, começar a olhar também para esse lado. E essa zona de conforto é bem complicada. Ó, a Mena comentou aqui. Em que buscamos o autoconhecimento? Vejo falando muito, mas nem sei bem como se realiza. Bom, Vai, legal. Neco. Essa pergunta é muito boa. Eu sempre falo o seguinte: Uhum, eu fiz filosofia também, né? Então, assim, eu tenho uns conhecimentos filosóficos muito legais. E Sócrates, né? O primeiro filósofo que tem esse uhum. conhecimento e tal, tudo mais, ele dizia: conheça-te a ti mesmo. O que é conheça-te a ti mesmo? É o autoconhecimento de hoje em dia, que a gente fala, você tem que se conhecer, né? Quer dizer, ele já falava 5.000 anos antes de Cristo, ele dizia, conheça-te a ti mesmo. Nós estamos a 2022 anos depois de Cristo e a gente não se conhece ainda, quer dizer, a gente ainda não está buscando esse conhecimento. Então, o que é buscar o autoconhecimento, né? Por que é importante isso? Porque quando você começa a se conhecer, você sabe a capacidade que você tem. As pessoas não sabem a capacidade que têm. Elas não, o medo, né? A nossa evolução do ser humano, né? Então eu sempre falo isso da evolução do ser humano sobre o autoconhecimento, porque
Lá atrás, quando nós éramos Homo sapiens, né, a gente tinha só o cérebro reptiliano, né, que era aquele pequenininho, tinha cabeça grandona, aquela coisa toda. Então, assim, o Homo sapiens da época, que depois virou Homo erectus, aquela coisa toda, o que ele queria só? O que o cérebro dele pensava naquela época? Eu tenho que ficar vivo. Mantinha eles vivos, né? Tem um desenho que minha filha fez eu assistir, que foi muito legal, que é os Grunks, alguma coisa assim. É muito legal também, que a família é assim, eles ficam todos o tempo inteiro na caverna se protegendo para não morrer. Então, quer dizer, eles pensam em não morrer. Né? Então, assim, é essa característica do cérebro reptiliano. Ele só serve para esse momento. Por isso que quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para os dois lados, que a gente tem medo de morrer, de ser atropelado. Então, é o cérebro reptiliano trabalhando a nosso favor. Então, por que isso é importante, né? No autoconhecimento? Porque se a gente não for conhecer isso nosso, que está dentro de nós, que nos ajuda, como é que eu vou entender as coisas que acontecem, né? Então eu tenho que buscar incessantemente conhecimento interno. Na evolução do ser humano, depois que virou Homo erectus e tudo mais, tem o segundo cérebro que faz parte da nossa cabeça. A cabeça diminuiu de tamanho, né? Não é mais aquela cabeçona grande. O cérebro aumentou um pouco de tamanho. Temos o cérebro mamífero, fica em volta do cérebro reptiliano. O cérebro mamífero é aquele que nos faz proteger família, né? Aquelas pessoas que a gente tem como família. Então, é onde a gente quer acolher as pessoas e que a gente gosta, e isso a gente tem até hoje, porque nós somos mamíferos, somos animais mamíferos também. Então, a gente quer o quê? A gente quer ter pessoas que a gente gosta, a gente quer acolher, a gente quer cuidar dessas pessoas, né? Você é um pouco mais que eu, né, Dilma? Porque você tem a característica de mãezona. Então, assim, e aí, depois do cérebro mamífero, tem o neocórtex cerebral, que é o que temos hoje, onde ficam os neurônios e tudo mais, onde fez a gente pensar. Quanto mais a gente utilizar o neurônio, quanto mais a gente tem um neurônio à beça para usar, tem que usar, entendeu? Então você tem que botar coisa lá dentro. Então, as pessoas que não sabem assim, como é que eu começo o autoconhecimento? Procuram uma pessoa, um profissional da área, uma pessoa que possa te informar e você comece a fazer um trabalho de olhar para dentro de você. Eu dou exercícios, eu sempre falo para as pessoas, exercícios de manhã, de olhar no espelho, sabe? Tem gente que não olha no espelho de manhã, tem gente que acorda, vai escovar o dente e nem se encara assim para se ver, entendeu? Tem gente que não gosta de se ver logo cedo, né? E o primeiro exercício que eu ensino é desejar bom dia para as pessoas. É você olhar para o espelho e dizer bom dia para você mesmo. Então, todo dia de manhã eu vou lá na frente do meu espelho e falo assim, Neco, bom dia, que você tenha um excelente dia. Porque se eu não desejar bom dia para mim mesmo, como é que eu vou conseguir desejar bom dia para alguém? Então, assim, eu necessito disso. E isso eu só fui conhecer faz assim uns 20 anos, 25 anos mais ou menos que eu faço isso. Mas as pessoas, e já virou hábito para mim, obviamente, mas as pessoas que já têm 40, 50 anos e não se encaram, tem gente que vai escovar o dente, que abaixa a cabeça assim que vai escovar, em vez de sorrir, né, escovar sorrindo para si próprio, quer dizer, tantos exercícios simples de se fazer para se autoconhecer, para começar a gostar de si, mas as pessoas não têm o quê? Disciplina para fazer isso. O que falta muitas vezes eu esqueci hoje de fazer. É a mesma coisa quando você começa a academia, né? O pessoal começa a academia, vai malha pra caramba, tal, vai 2, 3 dias, no quarto dia choveu, hoje eu não vou, entendeu? Então assim, e vai forçado, né? Começa todo animado, depois eu adoro, assim, por isso que pronto, eu vou dar um exemplo aqui, Mena, para você ver como é esse ponto do autoconhecimento. Eu comecei a academia. Eu me conheço. Eu sei que se eu fosse todos os dias, logo eu ia cansar. Ia entrar na rotina e eu ia ficar cansada e não, deixa para lá, não vou todo dia mais não. E aí, aos pouquinhos, eu ia diminuindo a quantidade de dias. Como eu me conheço e sei desse ponto meu, o que foi que eu fiz? Eu negociei comigo
Digo, ó, 3 dias na semana, mas esses 3 dias tu não falta. Tu vai os 3 dias chovendo, tendo sol, seja como for. Você vai. Então, é isso. Isso é um exemplo, assim, um pouquinho chulo, mas basicamente é isso, tá? O É auto... você compreender os seus limites, compreender como você reage a determinadas coisas. É você entender que se alguém te fala determinada coisa, aquilo te toca, você fica chateado. Por que eu me chateio? O porquê disso? Por que essa pessoa falou isso e eu me senti mal? Né? Começa a se fazer perguntas. Isso é também um exercício assim, bem legal. o mais interessante, Dilma, é assim, como começar, né? Porque a gente Sim. faz autoconhecimento, sim. A pessoa se conhece um pouco, porque ela está acostumada com algumas coisas dela. Ó, eu sempre Uhum. digo o seguinte: outra forma de você começar a entender-se a si mesmo é você escrever. Em Uhum. coach, quando eu faço um processo de coach, quando eu estou atendendo alguém como coach, e eu ultimamente tenho feito muito mais coach do que terapia, porque o coach ele dá muito mais resultado, e a palavra de ordem no Brasil e no mundo hoje é resultado, porque as empresas querem resultado, as pessoas querem resultado, todo mundo quer resultado rápido, todo mundo quer coisa rápida. Então, assim, o coach caiu como uma luva para esse tipo de coisa, porque o coach ele dá condição da pessoa conseguir aquilo que ela quer. Então, ela vai ter um resultado mais rápido do que uma terapia. Não desmerecendo a terapia, pelo contrário, porque eu também faço terapia e acho que é importantíssimo. Mas, Uhum. quando você quer um resultado rápido, o coach ele é mais viável do que fazer uma própria terapia. Eu tenho os dois, eu venho dos dois, mas o coach para mim é uma coisa que dá um resultado mais rápido. E as pessoas acabam fazendo o coach que é melhor. E no coach a gente faz a pessoa escrever o tempo inteiro. Então, assim, por quê? Porque ele tem que refletir. Então, se ele não escrever, ele vai esquecer. Então, quando você escreve, você lembra daquilo que você escreveu. E aí, quando você lembra, você acaba fazendo. E aí você faz, e aí você não esquece mais. Então, acaba refletindo muito mais sobre si mesmo. E aí você vai tendo autoconhecimento. Você vai começando a perceber que, puxa, mas eu sou assim, né? Lá dentro de mim fala uma coisa, a minha essência fala outra, não sei o quê. Alguém está me falando outra coisa, e assim por diante. A gente não faz isso, mas o correto é se fazer esse tipo de coisa. Toda vez que a gente Uhum. faz, escreve o que vai fazer e anota, tudo vai melhor. A gente chama de organização. Mas aí, se a organização também requer a disciplina, né? Então, sempre a gente vai esbarrar na disciplina. E a disciplina É. nem todo mundo tem, né? Então, assim, meio complexo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação ao. A gente colocou um título, né? Nessa live, falando sobre o tal, os tais dos ciclos tóxicos. Fala aí um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos lá, ciclo tóxico, né? O que é tóxico? Eu sempre digo o seguinte: nós temos, durante o dia, a gente fica acordado de 12 a 16 horas no dia, mais ou menos. Tem gente com um pouquinho mais, tem gente com um pouquinho menos. Dessas 16 horas, 8 horas você vai botar lixo na cabeça. Você vai encontrar alguém que reclama muito, você vai ver uma notícia ruim na televisão, você vai ler o site de notícias, só coisa ruim, você vai ter uma pessoa que é tóxica que quer envenenar você, vai ter um cara puxando. Então, tem muita coisa negativa acontecendo ao mesmo tempo à sua volta. Então, você coloca pelo menos 8 horas do seu dia, você vai encontrar lixo e você vai botar lixo na sua mente. É simples. Isso acontece todo dia. Então, eu sempre ensino também as pessoas a limpar o lixo que está na mente, que é uma coisa que Uhum. vai te intoxicar todo dia. Então, quando você fala de ciclo tóxico, começa pelo que você pensa todo dia. Só um momentinho. Tem uma pergunta aqui do Júlio, se tá sem som. Não, Júlio. O som aqui tá legal, tanto para mim quanto pro Neto. Estou Pode ser ouvindo, no teu. tô ouvindo super É, bem. É. pois é, eu também. Sim, fala.
Então o lixo tóxico, o ciclo de coisas tóxicas que acontecem na nossa vida começa pelo pensamento. Então, se você estiver pensando coisa ruim, aí entra a lei da atração, que é uma coisa, né, um pouquinho maior. Quem leu The Secret sabe o que eu estou falando. Então, assim, você joga para o universo vai te devolver. Mas o que você está jogando? Né? De que forma você está fazendo isso, tal? Então, e que forma você está pensando? Mesmo as pessoas que falam assim, mas eu penso positivo. Você pensa positivo, mas você afunila o que você está querendo, né? Quer dizer, você tem objetividade nas coisas que você pede, nas coisas que você agradece, porque a gente fala muito de agradecimento. Hoje em dia as pessoas gratidão, gratidão, coisa que é lindo, maravilhoso. Eu acho ótimo também. Só que ao mesmo tempo, será que eu estou agradecendo a coisa correta? Daquilo que eu realmente acho que é o certo, porque o contexto da vida da pessoa é diferente do meu, que é diferente do da Dilma, que é diferente das pessoas. Então eu tenho que, primeiro de tudo, entender o respeito para poder entender o que é lixo tóxico que eu ponho na minha mente. Começa daí. Esse é o primeiro. Então, quando a gente fala de ciclo, é por quê? Porque eu começo o meu dia, aí eu vou ter a primeira coisa ruim acontecendo, né? E aí, eu já, nesse primeiro momento, eu já, pum, já falo um palavrão, já bato na cabeça assim, quer dizer, eu já comecei a entrar no meu primeiro ciclo tóxico, eu já começo a primeira coisa tóxica que eu vou pôr na minha mente, entendeu? Então, assim, isso vai me intoxicando. Aí eu encontro alguém que fazia muito tempo que eu não vejo. Estou dando um exemplo, tá? Porque já aconteceu comigo, já me falaram isso, eu já atendi mais de 1.000 pessoas, então assim, eu aprendo muito mais, essa coisa boa, eu aprendo muito mais com os atendimentos que eu faço do que os livros que eu leio, Uhum, pode ter certeza, entendeu? uhum, Assim, é muito legal. Então, assim, as pessoas falam sempre isso para mim, as pessoas falam assim, né, mas, cara, eu não tem jeito, eu saio na rua, eu encontro a vizinha lá, a vizinha já começa a falar um monte de coisa, não sei o que e tal, já tenho vontade de mandar ela para aquele lugar, não sei o que, então, é natural isso, acontece em toda a família, todas as pessoas vão passar de formas diferentes, mas uhum. vai acontecer. Você tem que estar preparado para isso. Só que você não se prepara, você não sai de casa com essa preparação. Você sai do jeito que você acordou, com sono, de repente tem um pensamento permissivo, né? Eu falo muito também de pensamento permissivo nos meus cursos. Uhum. O que é um pensamento permissivo? Pensamento permissivo é aquele que eu tenho na minha mente e que eu vai ser gratificante imediatamente, mas vai me dar, vai gerar uma consequência dali a pouco. Isso é um pensamento permissivo. Eu dou sempre o exemplo do celular, né? O pessoal tá com o celular lá, coloca para despertar às 6:30 da manhã, aí o celular toca, aí tá o friozinho chovendo, tá quentinho lá, gostoso, né? Aí ele pega, fala, vou dar 10 minutinhos de soneca. Pá, foi 10 minutinhos de soneca. Aí o que acontece? Pensamento permissivo ganhou, né? Ele não levantou às 6:30, ele vai levantar às 6:40. Esses 10 minutos que ele dormiu a mais, ele teve um prazer momentâneo. Mas ali vai gerar uma consequência, porque ou ele não vai conseguir tomar café da manhã direito, ou ele vai perder, Uhum. ou vai perder o ônibus que ele está acostumado a pegar, ou ele vai pegar trânsito no carro dele, que ele vai pegar mais trânsito que o normal. Alguma coisa vai acontecer na vida dele porque ele atrasou aqueles 10 minutos, entendeu? Então ele, por um prazer momentâneo, ele acabou gerando esse pensamento permissivo. O pensamento permissivo é um ciclo tóxico, ele faz parte das coisas tóxicas que você vai pensar e vai gerar alguma coisa que vai te intoxicar e você começa a pensar isso. E as coisas tóxicas que acontecem na sua vida e que estão dentro do seu pensamento, que está lá dentro do lixo mental que você tem, com certeza pode gerar uma doença psicossomática. Você falou agora há pouco que a gente tem o psicossomático, não para, né, de pensar e gera doença, gera dor, gera angústia, gera um monte de outras coisas que você vai começar a gerar problemas futuros na sua vida. Então, não é bom. Então, o ciclo tóxico ele começa primeiro no primeiro pensamento do dia. É assim que começa. Aí depois tem o quê? Tem aquele ambiente que você vive. Então, aí eu saio da minha casa, que era um ambiente familiar, mas tem os problemas familiares também e tal, mas aí eu vou pro meu ambiente de trabalho. Aí chega no ambiente de trabalho,
Você fala, chega lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, né? Tudo bem? Bom dia, né? Tal. Só que na mente dele ele tá falando, que chefe, filho da mãe, meu, que eu quero matar esse chefe. Ele tá pensando que vai matar o chefe, mas ele tá falando bom dia pro chefe. Então, Uhum. ele tá jogando para dentro dele uma coisa tóxica. Por quê? Porque ele não tá sendo verdadeiro. E como é que é isso? Como é que as pessoas entendem esse negócio de pensar, falar e agir? Eu sempre digo o seguinte: você quer ser verdadeiro? Para ser verdadeiro, você tem que pensar, falar e agir da mesma forma. Porque se você pensa uma coisa, fala outra e faz outra, você não é verdadeiro. E tocando nesse ponto, inclusive, a física quântica ela entra muito nisso aí com essa questão da lei da atração, em relação a isso que as pessoas não entendem. Não é só o pensar, é o pensar que leva a um sentir, que leva a uma vibração. Então é esse o ponto. Você tem, por isso você tem que estar, tem que ter essa coesão entre todos esses níveis, né? De nada adianta você pensar algo, como o Neco colocou aqui, e falar outra coisa. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que ter muito cuidado com o que entra pelos nossos ouvidos, o que entra pelos nossos olhos e o que sai pela nossa boca. Porque são essas coisas que vão definir o padrão que você vai estar. E automaticamente isso gera esse ciclo que a gente está comentando aqui, porque quando você entra, né, é como se você entrasse numa bolha que você não consegue enxergar além disso aí. Então você fica naquele, igual um hamster dentro da rodinha girando. Você fica igual a um bichinho ali, aqueles bichinhos do laboratório que fica girando ali naquela rodinha. Pronto, é a mesma coisa. Fica Exatamente. com uma monoideia o tempo todo, você não consegue se libertar daquilo ali. Depois vem o adoecimento, e quando a gente entra, isso a gente está falando só nessa parte mais física, tá, gente? A gente não Sim. está entrando no lado espiritual, no lado energético, nem nada disso, não. Isso aqui que a gente está colocando é só uma parte. Mas como a gente comentou no início, está tudo conectado. Então, se você não conserta uma coisa, automaticamente as outras vão no embalo também. Sabe o que Né? que é, Dilma? Eu acho assim que acho não, eu tenho certeza disso, né? A grande maioria das pessoas, muitas pessoas são curiosas, né? Então elas vêm, Uhum. elas nos perguntam, elas fazem, porque elas não têm, como eu disse, a disciplina de fazer algumas coisas, tudo mais, tal. Então acaba acontecendo isso. Por que que a gente, quando você falou fala do ciclo tóxico, eu estou falando do pensamento e estou falando do físico. Por quê? Porque se você não aprender primeiro no físico, que é o mais simples, que é o que você Uhum. lida com o dia a dia seu, que é a parte física, que é a primeira coisa que você tem que lidar, né? Você não vai chegar na parte espiritual de Uhum. forma, de forma lúcida, entendeu? Você vai Equilibrada, sim. exatamente, Uhum. equilibrada e de forma que você realmente entenda, olha, aqui é minha parte espiritual, entendeu? Aqui é a ligação do parte espiritual com a minha parte física. Então, assim, Uhum. eu não vou chegar nessa parte sem antes entender o meu físico. Então, por isso que eu bato muito para a pessoa, primeiro, ter o hábito de fazer as coisas no físico, para depois Uhum. ela chegar e estudar outras coisas, tudo mais e tal. O poder do hábito, o livro O Poder do Hábito, ele é fantástico para isso. A pessoa criar hábitos de fazer as coisas, tudo mais e tal. Então, assim, tem que criar o hábito para você começar a fazer no seu físico, prestar atenção em si, fazer o autoconhecimento, tal, para poder começar a se desligar e chegar nessa parte espiritual e entendê-la também de uma forma leve, né? Uma forma gostosa, porque tem momentos difíceis, mas tem momentos que são muito agradáveis, né? Então a gente tem que pensar muito nisso também, né? Inclusive, quando a gente entra nessa coisa, nessa questão toda, o que é que acontece? Se você não cuida desse básico que a gente está colocando aqui, automaticamente você Desculpa, não vai. O Peloso está dizendo aqui, Neco lindo. você sabe, E aí, eu falei dele no começo da live, ele entrou aqui para sim, nos sim. assistir. O Veloso é o maior fisiognomonista que tem no Brasil hoje, e Seja eu muito tenho bem-vindo, Peloso. Tenho a honra de ser meu, Peloso. de ser meu amigo. Ele me chama de lindo. Ele é mais lindo que eu.
sobrenome italianão aí, Peluzzo. Então, e aí o que é que acontece? Quando a gente não trabalha, não tem essa atenção, você dificilmente você vai conseguir enxergar. Por isso que existem tantas marionetes. Por isso que as pessoas são tão manipuláveis. Porque elas não têm o hábito. É o seguinte, gente, é muito mais fácil você ter alguém que lhe diga, ó, venha por aqui, vá por aqui, faça isso, vá aquilo. Porque quando você tem essa pessoa para fazer isso, você não precisa assumir a responsabilidade. Esse é o grande lance da questão. É o medo de você ter que. O medo do crescimento é esse. Porque você sabe que é você que é o responsável. Então, é muito mais fácil eu jogar para um Deus, eu jogar para uma figura de autoridade dentro da igreja, um padre, um bispo, seja quem for um papa. É muito mais fácil eu fazer esse movimento do que eu olhar para dentro de mim e dizer assim, opa, peraí, estou fazendo muita M, bora lá, o que é que eu posso fazer aqui para ajeitar isso? E essa coisa do vitimismo que a gente colocou aqui no início, sabe? Sim. Então, esses ciclos tóxicos que a gente está falando é justamente isso. E você bota uma coisa na cabeça. Tudo que você faz, sabe aquela coisa do vai e volta? É mais ou menos assim. Então, o que é que tu está emitindo para o universo? Quando você vê, por exemplo, o Neco falou aqui uma coisa, a questão de você acordar já, né? Ai, saco ir para aquele negócio, aquele lugar, não sei o quê. O que é que acontece? As pessoas, até a questão da PNL entra muito nisso aí, que é, por exemplo, eu sempre comento isso aqui, a pessoa fala, vamos para a luta, vamos matar o leão, pobre do leão, cara, o que é que o leão tem a ver com isso? Deixa o leãozinho lá no lugar dele. Vamos para a luta, vamos batalhar, vamos... Tu tá vendo a vida como? Que vida é essa que você está gerando para você e para quem está próximo de você? Porque é isso, você fica emitindo isso o tempo todo. Então, toda essa bagunça que a gente... Tem uma frase que o pessoal fala muito assim, vamos correr atrás, né? Esse negócio correr atrás. Cara, tu cansa. Não, quem corre atrás quem corre atrás chega por último, né? Então, assim, tem que correr atrás. Entende? Pronto, é isso. Então, assim, é você ter essa inteligência. Quando essa questão da inteligência, de você entender essas nuances, são detalhes, são coisas simples. As pessoas estão complicando muito, estão colocando muita coisa. Não, é simplicidade. Começa a ver a vida com um olhar diferente, começa a puxar a responsabilidade. Cara, essa pessoa, esse chefe é um M, como o Neco colocou aqui. Tô com vontade de matar esse chefe. Não, ao invés de fazer isso, não, cara, o cara deve estar passando por algum momento que não está legal, o cara deve ter passado por alguma coisa que durante a vida fez com que ele ficasse desse jeito. Ok? Sabe a tal da compaixão? Pronto, entra nisso aí. Tem uma coisa, desculpa te cortar, já te cortando. Não, imagina. Imagina. Aqui é assim. Nós temos, quando eu falei da pensar, falar e agir da mesma forma, é a ética. Em filosofia a gente fala muito da ética e tudo mais. Para você ser ético, você tem que ser verdadeiro. Nem tudo aquilo que você pensa tem que falar. Porque o que acontece? Quando a gente emite a palavra, ela saiu da boca, não tem mais como voltar. Então, assim, já era, entendeu? Então você não pode. Então, nem tudo que você pensa, você deve falar. Então, se você tá bravo, com raiva, ou o cara tá sendo mal educado com você, entra na base do respeito, né? Quer dizer, que é uma das bases da filosofia também, que é o respeito, a ética, o respeito e o pensar. Então, assim, se eu pensar que o cara é assim, então, se eu não quero dar bom dia, não dou, não faça por educação, nem fale nada, porque é melhor. Deixa o cara, você tá legal, não tô legal, tá, beleza, tal. É mais honesto com você e com a outra pessoa. Isso vai ser o melhor para você. Sim. E tem mais um detalhe, entrando nesse ponto aí, a questão do pensamento, existe um cara que eu gosto muito, eu sempre falo nele aqui, que é o Horácio Frazão. E o Horácio Frazão, ele fala o seguinte, tem um tal do nervo vago,
que é esse que é praticamente responsável por essa coisa da fuga, né? Que vem desde esse tempo das cavernas, que não mudou muita coisa, não. Na minha concepção, não tem muita coisa diferente, não. A única coisa é que a gente hoje em dia tem mais comodidade e tudo, mas a gente vive com quase toda a mesma mentalidade daquela época. Vamos lá. Vamos deixar esse assunto de lado. Então, o que é que acontece? Existem exercícios respiratórios para que você comece a trabalhar isso, esse autocontrole. Sabe aquela coisa de contar até 10, respirando, contando até 10? Isso é super válido. Então, são esses exercícios que a gente aprende com terapia, com seja o que for, são esses exercícios, são esses movimentos que você faz, né, que vai te dar essa autonomia sobre a tua vida. Chega de ser manipulado, mas tá bom já. Eu já cansei. É verdade, é verdade. Mas é isso. Então, esse ciclo tóxico, ele começa no seu pensar, no primeiro momento que você acorda, até a hora que você vai dormir. Então, você vai encher sua cabeça de lixo mesmo, coisas que vão te intoxicar e que vão gerar alguma doença em você, psicossomática, tal, tudo mais. E você vai precisar de ajuda. Essa é a verdade. A gente precisa de ajuda o tempo inteiro. E a gente não vive sozinho no mundo. Apesar de sermos indivíduos, de ter que evoluir sozinho, e a gente, por sermos indivíduos, a gente tem que evoluir, e a gente precisa do outro para evoluir, né? Quer dizer, então a gente tem que viver em comunidade, tem que viver em sociedade, então assim, tem que aprender a viver dessa forma. Porque, infelizmente, a gente usa muito, a gente é muito egoísta, a gente tem, o ego nosso tá exacerbado, ele tá à flor da pele o tempo inteiro. Então as pessoas são assim, onde eu vou, quem eu atendo, sempre a mesma história. E assim, as características são parecidas. Os problemas são outros, mas eles são parecidos, né? E a gente sempre aprende sempre de alguma forma, alguma coisa. É muito legal. Eu acho maravilhoso fazer esse trabalho. E assim, tem uma coisa que você colocou em relação, por exemplo, a pessoas que chegam negativas, né? O tempo todo falando para você que descarrega, né, o lixo emocional dela em cima de você. Nós que somos terapeutas, a gente já sabe que isso aí é de lei. Mas, assim, uma coisa é você permitir isso. Até que ponto eu permito? Porque a gente tem essa mania do salvador da pátria. A pessoa está lá, você acha que empatia é você abraçar a pessoa e engolir o problema dela junto? Não é. O problema, eu não gostei dessa palavra, o desafio. O desafio é daquela pessoa, não é teu. Então, você quer ajudá-la? Ok, comece a fazê-la enxergar o poder que ela tem, né, que está dentro dela. Mas não, o que é que as pessoas fazem? Você escuta alguém que está falando e você fica escutando, é mesmo, é mesmo. Você está contribuindo para que essa pessoa continue com aquele comportamento. Então, quer ajudar a pessoa? Faça ela enxergar a verdade. Diga-se de passagem que ela vai ficar com raiva de você, viu? Ela vai ficar com vontade de mandar você ir para tudo que é canto. Aí que entra, Dilma, aí que entra o coach. Aí que entra o coach. Por quê? Porque coach é pura reflexão. Diferente de uma sessão terapêutica, psicológica e tal, que a gente dá muita dica, que a gente dá feedback para o paciente e tudo mais tal, no coach não tem isso. O coach, ele tem que fazer perguntas, ele tem que fazer a pessoa refletir. Então, é o tempo inteiro fazer a pessoa pensar. Então, o coach ele tem que ser inteligente para fazer perguntas com que a pessoa tem que refletir sobre a vida dela mesma. E aí, quando ela começa a refletir, ela começa a se conhecer melhor, começa a olhar para dentro, e aí ela resolve o problema dela. Então, o coach é maravilhoso por isso, porque não tem esse negócio de dar dica, porque a gente é muito comodista também, você falou da zona do conforto, né? A gente é muito comodista e fala assim, eu tô pagando, né, o terapeuta lá, ele vai me dar Faz as coisas aí por mim. Vai resolver para mim. Não. Só que já no coach, na primeira sessão, já fala assim, não espere que eu vou te falar o que é. Vou você pensar, você vai escrever seu plano de ação, você que vai escrever tudo, você vai fazer para você. Eu só vou conduzir você a fazer tal coisa para que você faça direito, para que você olhe para dentro e no momento de dificuldade eu estou aqui para te ajudar. Mas é você que vai ter que se virar. Então, coach é isso. Coach é fazer esse tipo de coisa com as pessoas e que é o que as pessoas estão precisando muito, né? Mesmo porque
a gente vê muita criança no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade já, os adolescentes, os Uhum. jovens de faculdade, que não pensam, né? Fazem as coisas muito automáticas, são muito automáticos, são autômatas. As pessoas que não pensam. Então, quando você pega uma pessoa, faz uma pergunta simples para ela, né? Ela não A sabe pessoa responder. dá um Por quê? choque. Não, porque Uhum. ela não consegue pensar. Então, o problema maior é o pensar. Então, desde o início lá, desde Sócrates lá, que falando, olha, conheça-te a ti mesmo, é que você tem que precisa pensar, precisa olhar para dentro de você, não tem jeito. Essa questão do pensamento aqui que a gente está colocando, pronto, eu sou uma que eu foco muito nessa questão da meditação, que é uma das ferramentas que me ajudou e que me ajuda muito nessa questão aí. Quando a gente fala em pensamento aqui, a gente não está falando daquele pensamento de você ficar, seja monoideia ou pensamentos, eu tenho que fazer. Não, é algo mais profundo. Esse pensamento que o Neco está colocando aqui é um pensamento que vai fazer você ter esse olhar para dentro de si. Então, assim, se tem uma questão que a gente, por exemplo, eu como nas minhas terapias, que é uma coisa que eu sempre também bato nessa tecla, você como terapeuta, você tem que fazer a pessoa pensar. Por isso que eu admiro muito o coach, porque de nada adianta eu dar a comidinha pronta. Não, eu mostro quais são os temperos indicados para aquele alimento ficar gostoso. Então, tu vai lá, tu pega a panela, é tu que vai preparar tudo, né? O terapeuta, a gente tem que se ter muito cuidado com isso, porque você só vai mostrar o caminho. Ó, o caminho é esse aqui, mas é você quem vai trilhar esse caminho. Eu vou te dar umas ferramentas que vão te auxiliar. Né, o negócio é o seguinte, como tudo que é bom dura pouco, só faltam 5 minutinhos para a gente Nossa, encerrar o já? nosso tempo. Já passou 1 hora. Caramba, faz uma hora que nós estamos É, conversando? Meu é Deus do assim, céu, a como coisa é passa assim. rápido! Uhum. Bom, eu vou falar aqui. Então, assim, fique à vontade, esses 5 minutos aí, aproveita, é todo teu. Gente, brigadão aí por terem Tá, estado. Essa live vai ficar salva aqui e no canal Sementes de Luz com Dilma Oliveira, tá? Que é o meu canal do YouTube. E legal. amanhã tem uma live também maravilhosa lá com o Igor Ventura. Vamos lá. Legal. Vamos assistir a Dilma aí, gente, porque é muito maravilhosa essa mulher. O negócio é o seguinte, eu tenho meus livros, Peloso tenho, colocou aqui, foi uma rapidinho, foi, Peloso, uma hora. uma rapidinha, bem rapidinha, passa muito De rápido. 1 hora. Bom, pessoal, eu vou começar um curso sábado agora, dia 1º do 10, um Uhum. curso de formação de coach aqui na Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo, né, no litoral paulista. É um curso que são 13 aulas, 13 sábados, né? Ininterruptos, onde eu vou formar novos coaches. Os meus livros, tanto o Ser Positivo quanto o Curando a Vida Apenas com os Pensamentos, é só entrar no meu site, ir lá, lojinha, e na lojinha, a hora que entra, você se cadastra e pede, vai para qualquer lugar do Brasil, entrega em qualquer lugar, fiquem à vontade. É, Adorei estar aqui com a Dilma, ela de Natal, eu aqui no litoral de São Paulo, e a gente vai ter outras oportunidades, eu espero, de falar mais sobre vários Vamos assuntos. sim. Uhum. Sim. Eu tô à disposição, eu gosto muito de passar adiante informação. Eu acho que informação é uma coisa que ninguém pode guardar, tem que passar, tem que passar. Quanto mais você passar, melhor, entendeu? Então, comigo é assim, passar informação e estar junto das pessoas e fazer com que as pessoas pensem, raciocinem, sejam felizes, porque aqui a gente está aqui, é difícil, é complicado, tá, mas nós estamos aqui para ser felizes, entendeu? E a gente tem que buscar isso o tempo inteiro e buscar coisas boas para poder melhorar a cada dia, para poder ajudar mais pessoas e assim por diante. Então, eu acho que essa é a minha Simples. missão. Essa é a minha missão. Estou muito feliz, muito obrigado, gratidão. Neco, e como é que o pessoal faz para te encontrar? É Diz aí arroba, as tuas redes sociais. minha Uhum. rede social é arroba, Instagram, arroba, Neco Ribeiro, underline oficial. No YouTube é Neco Ribeiro normal mesmo. Tem alguns vídeos legais lá, dá para acessar. Tem o Peloso lá também. Que mais?
tem o meu Facebook também, é Neco Ribeiro, é só procurar lá tudo juntinho e misturado. Twitter é @Neco Ribeiro 1. No LinkedIn também eu tenho Valdemir Roberto Neco Ribeiro, também dá para achar como Neco Ribeiro. Tudo é Neco Ribeiro, tá? Então, assim, é só procurar lá. Peloso, Que vai Peloso estar. colocou aqui, eu. É, tem, tem, Então, tem vídeo com ele lá, então, assim, ele é muito top. o pessoal está dizendo aqui, ótimo profissional. Então, Neco, gratidão por ter aceitado o convite. Esse vai ser, com certeza, vai ser a primeira de muitas outras. A próxima a gente provavelmente vai fazer no YouTube, que nos dá mais tempo, né? A gente tem um tempo um pouco mais longo para ficar batendo esse papo. Gente, gratidão, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado pelas perguntas, Ó, pelos comentários. Oi, presta, pode presta, falar. presta atenção amanhã no meu, no meu post amanhã, que eu vou estar com o dedinho assim, vai estar escrito um balãozinho, muito top vai ser amanhã cedo. Se Pronto, vamos lá. prepara amanhã Gente, cedo. sigam e vão lá. É um trabalho muito, muito bonito mesmo, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Obrigadão e a Vilma. gente vai se falando. Um beijão para Tchau, você. gente. E como eu digo sempre, um cheiro nos olhos de todo mundo. Um cheiro. Um cheiro, meu Cheiro. povo. Beijo, amor. Fica Tchau, com Deus. tchau. Tchau, tchau.